Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores. Então, Dr. Kepp, a doença ou a sanidade, ela é transmitida ou vivida de dentro para fora, né? Então, como o senhor mostrou aí no berço de Newton, a energia passa pela ressonância da vibração interna de cada elemento. Se essa vibração interna dos seres ela é prejudicada, ela diminui, ela cai, então a doença se instala. E existe uma grande diferença, né? Porque vamos dizer assim, se você acha que tudo vem do exterior, como ele mostrou ali, a ideia de Newton, que vem de fora, é o movimento que empurra, as questões são mecânicas, externas, então quantas coisas que a gente faz na vida achando que tudo virá de fora? Então eu vou correr para ter saúde, eu vou, por exemplo, me relacionar, esperar que alguém vai me fazer feliz. Só os outros, coisas exteriores é que me podem trazer felicidade. E também achar que o mal vem dos outros, num movimento de fora para dentro. Quando existe um processo interno até de ressonância, né? Ou de afinidade da vibração interna. Duas pessoas se aproximam assim. É um processo de vibração interna, de ressonância que acontece, e não de fatores exteriores. Por isso que tem até um ditado que diz, né, que só duas pessoas... Se você quer saber se duas pessoas são realmente amigas, se elas se gostam, elas podem ficar próximas sem falar nada uma da outra e se sentir bem. Então, isso é um ditado, uma sabedoria popular que eu me lembrava desde criança, muito interessante. Se você está perto de alguém e se sente mal quando para a conversa, então é mau sinal, porque aí a vibração interna não é boa. E assim tudo. É tudo uma questão de vibração interna. Dr. Kepp. O que eu achei assim incrível foi que a grande descoberta na questão da ciência, a grande descoberta no campo da medicina foi feita por Freud. E o que eu acho interessante é isso, né? É claro que o Freud estudou na França com Charcot, né? Que o Charcot já tinha essa experiência com doentes. Então, o Charcot via que a questão, da doença era uma questão mais assim, sintomática só, não era uma coisa grave dentro do organismo. Então, as pessoas histéricas, né, que ele hipnotizava com o grupo dele na França, e falava para a pessoa, ela estava meio paralisada, né, paralítica, com a energia assim histérica. Então, o Freud hipnotizava e falava, agora anda. A pessoa levantava, andava. Então, depois acordava, agora anda. Não anda mais. Então, é muito interessante que a maior parte das doenças do ser humano, já na França, naquele tempo, né? Freud, ele morava no Império Austro-Húngaro, né? Devia ser meio Checoslováquia naquele tempo. Ele foi com Charcot e começou a ver isso. A pessoa com certos sintomas assim físicos, né? Hipnotizava e dizia, não, agora você vai dizer a verdade. Então a pessoa dizia tudo.
Então, levava a pessoa, por exemplo, no jardim. Olha aqui, a pessoa olhava, então falava, o que você se lembra do jardim? Ele lembrava uma coisa ou outra. Hipnotizava, ele lembrava de tudo. Então, veja que interessante aí, e já naquele tempo, através da hipnose, chegava no chamado inconsciente. Se a pessoa é hipnotizada, sabe que é tão interessante isso, que até a pessoa hipnotizada, que tem um certo nível, ela até entra em contato com seres assim, extra vida, né? Pessoas que já morreram, ou de preferência os que vão para, vamos dizer, para a boa eternidade, mas também até com maus espíritos, a pessoa entra em contato. É claro que nós podemos até trazer através das fotos, né? De fotos, porque os fotos, sabe o que acontece? É magnético. Então, quando a pessoa tira uma foto, essa foto aparece até espíritos ao lado de uma criança, ao lado de um adulto, ou até assim fora, né, da Terra. Por quê, né? Porque a gente não enxerga, porque a gente não tem tanto magnetismo. E as pessoas que têm, as pessoas que são mais assim desenvolvidas, elas enxergam mais coisas assim que não existem só aqui. Então, eu posso mostrar essa questão da consciência, né? Veja lá, o que acontece quando a pessoa não quer conhecer certas coisas. O que acontece quando a pessoa, todo o mal que tem, a pessoa esconde. Então, esse que é o trabalho incrível do Freud, quando ele, olha, e ele se dizia até ateu, né? O Freud achava que existiria, então, um elemento que ele viu na França, em Charcot, que através da hipnose, e agora mesmo pode causar isso. Tem esses magos, né? Esse pessoal até de circo, que eu conhecia Thelma, por exemplo, que ela era hipnotizada por um mágico no circo, né? Então ele ia no povo e via lá qualquer objeto. E a Selma lá, Thelma, né? Com venda nos olhos para não ver e de costas, dizia pelo ar o que o mágico lá, o prestidigitador, mostrava. O que eu tenho na mão, um relógio, que horas mostra o relógio, então, que marca tem o relógio, então outra coisa qualquer, e a Thelma, né? Ela, pelo ar, captava o que o mágico fazia, o hipnotizador fazia e conseguia saber. Então, nós todos, olha, eu, vocês aí que não é, tem isso. Então, quando fala sobre criança, né, educação, então eu sempre falo, pode os pais, né, falarem, olha, meu filho faz isso, que é bom, isso ajuda, isso estorva, etc, etc. Mas a criança, ela recebe essa orientação do interior. Se os pais não são muito bons,
se não dão assim bom exemplo, se não mostram a verdade, se não ajudam a criança a serem assim leais, tudo mais, a criança, em geral, segue a maluquice dos adultos, né? Então a criança nasce e vive num ambiente assim corrupto. É claro que ela vai ser impossível que não tenha alguma corrupção. Então, essa questão de achar, como Jean-Jacques Rousseau falava, né? A pessoa nasce boa e a sociedade perverte, não é uma questão assim tão fora da realidade, tão errada, porque, de fato, a sociedade não é boa mesmo. A sociedade tem todos esses vícios, né? Avareza, pessoa que não dá nada para ninguém. Fala para a pessoa, por exemplo, distribuir os bens que ela tem. Vê se ela vai fazer isso. Não distribui nada, pelo contrário. O ser humano nasce e se desenvolve nesse mundo sugando, né? Tudo o que pode. Dinheiro, joias, isso, aquilo, alimentação. Então, toda a doença do ser humano vem desse suga-suga, né? Que é se aproveitar dos outros. Agora, é claro que existem autores, mesmo que tenham uma orientação errada. Por exemplo, Marx, né, falava essa questão da exploração dos operários, etc. Claro, né, que havia e há sempre isso, um explorando o outro. Mas não é por isso que a gente vai fazer guerra, a gente vai brigar. A gente vai tentar conscientizar. Então, veja aí, quando a pessoa não tem consciência, através desse gráfico, né? O que acontece? Veja lá em cima, né? Graus 100% de inconsciência, né? Graus de censura à consciência. Então, o indivíduo totalmente inconscientizado, ele se torna um suicida, um homicida ou um psicopata. Um grave doente chamado doente assim, esquizoparanoide. A paranoia vem da falta total que o indivíduo tem dos seus defeitos. Então a pessoa não percebe, né, que ela é fora da realidade. Se ele não tem consciência, ele não percebe nada, ele acha que ele está certo em tudo. Por isso que tem que fazer psicoterapia, né? Tem que fazer psicanálise. A pessoa fala, eu não sou louca para fazer psicanálise. não está louca. Por isso que tem certos criminosos que eles negam o crime que eles fizeram, os crimes até o fim, até chegar lá no corredor da morte e tudo, na cadeira elétrica, porque lá eles matam, né, nos Estados Unidos. E eles ficam negando uma coisa que todos já sabem que ele fez. Então, deve ter inconscientizou tudo, ele nega a consciência total. E sabe que a pessoa muito doente, assim, no sentido mental, ela, de fato, ela esquece o que ela fez de errado. Não é só uma questão de malandragem, não quer confessar o que fez. Não é só isso. Ela, de fato, o mal que a pessoa faz, esquece. Impressionante isso. Então fica doente. Quer falar, Rodrigo? Eu gostaria, inclusive, de falar uma coisa que é um pouco triste, mas é uma verdade. Muitos pensadores têm essa atitude suicida, psicopática, que a humanidade segue, né? Por exemplo, Nietzsche, outro, Augusto Comte. Augusto Comte tentou suicídio e eles influenciaram tanto a humanidade, essas pessoas,
fora da realidade, doentes, né? E muitos deles ainda ganham prêmios Nobel, né? Quer dizer, a sociedade ela está doente e aceita essas ideias invertidas e doentes neuróticas desses pensadores. E os verdadeiros pensadores, né? As verdadeiras filosofias, elas são rejeitadas. Elas não são seguidas pelas academias e pela grande sociedade. E no quadro, outra vez, Cláudia, 90% de inconsciência. Veja o que acontece. Nossa, são os seres humanos violentos, os ditadores, os fanáticos, que a sociedade está cheia, hein? Uau! Então, o indivíduo fanático, por exemplo, um ditador, ele sabe que ele é ditador fanático? Não. Ele Não. esconde. O próprio... Essa consciência ele esconde. Esses grandes ditadores, até o fim, eles acham que eles estavam certos. E não é o ditador só num país fazendo ditadura, um chefe de família, uma mãe de família também pode ser uma ditadura. Pode ter uma forte ditadura lá na família. Numa empresa, né? Então, essa questão, por exemplo, né? Até a gente devia pedir assim, olha, gente, é melhor agora tratar bem os homens, viu? Mulheres, tratem bem os homens, viu? Porque essa questão de botar a culpa no homem é terrível. Acaba com a civilização. Está de acordo? Estou. Agora, isso é um trabalho de conscientização difícil, porque os próprios homens precisam perceber que as mulheres são perigosas, que elas não são brinquedinho, não são como bonecas, elas são perigosas muitas vezes. E também diria as mulheres que são muito inconscientizadas e que se colocam com indivíduos muito doentes, agressivos e que acabam sendo mortas. Então, existe aí uma problemática muito séria, afetiva e sexual, entre homens e mulheres, e que está levando a esse caos. E entre homens e mulheres também agora, né? Homossexuais e até pedófilos, porque quando entra esse campo instintivo, né, aí também entra um problema espiritual, de inversão espiritual meio grave. O que não vem ao caso agora, mas nós temos aulas e cursos e livros para se aprofundar nesse assunto. A pessoa que, por exemplo, acha que o próximo é que causa problema para ela, que o próximo é que é ruim, que o mal vem de fora, é pior do que aquele que rouba, que faz o mal verdadeiro. Vocês querem falar alguma coisa, Selma? A pessoa que se coloca, né, como vítima dos outros. Quando a doutora Cláudia trouxe essa questão das mulheres, que é famosa aquela situação, né? Estava vendo um filme essa semana de um grande vigarista da Suécia, inclusive, que foi onde desenvolveu aquela tal síndrome de Estocolmo, que o indivíduo era super doente, malandro, psicótico mesmo, mas a atração que as mulheres tinham por ele era uma coisa impressionante. Né? E ele dizia que se dava muito bem com as mulheres. Então a gente fica pensando como a mulher é inconscientizada, né? Como ela não vê as maldades dela, os problemas que ela tem, ela também não reconhece quando existe um problema sério num homem que ela escolhe. Então ela se põe em situações perigosas, né? Muitas vezes. Uma mulher, por exemplo, que acha que é o marido que causa todo mal na família, mesmo que aquele marido seja problemático, etc., o pior é a atitude dela. Uma pessoa que acusa os outros, não olha, como é que fala? Macaco não olha para o próprio rabo, né? Macaco não olha no próprio rabo. Então, essa pessoa é pior do que aquela que pratica o mal. Doutor Agora Kepp, vamos ver o quadro outra vez.
Vamos ver, Aí, 80%. 80%, então, são os avarentos, os super egoístas, que também o mundo está cheio. Então, 80% de inconsciência é do indivíduo avarento que não dá um tostão para ninguém. Pelo contrário, é famoso nos Estados Unidos, uma mulher lá super milionária do passado, né? Que quando via uma moeda de 1 cento assim na rua, ela pegava. Então, é incrível essa questão, né? Da pessoa, ela, se é bilionária, por exemplo, morre bilionária e nunca fez o bem, nunca usou o dinheiro. Um dinheiro que não é usado é inútil, né? Tudo aquilo que não tem uso é inútil, não só o dinheiro, mas o próprio, assim, o organismo, né? Se a pessoa é parada, é contraída, ela está morrendo. Então, se um órgão interno, se a mente, a pessoa não estuda, a pessoa não se desenvolve assim no sentido mental, ela está morrendo. Então, a pessoa que não se põe em ação começa a morrer. O que é, né? A morte é o indivíduo inútil, né? Imóvel, fora totalmente, vamos dizer, da ação. Ou é ação, que é vida, trabalho é vida, ou é inação, não trabalho, que é morte. Então a gente pode dizer o quê, né? Se a pessoa, ela não tem assim uma dedicação ao trabalho, não gosta, ela está morrendo. É claro, né? Se é um indivíduo que tem um trabalho horrível, né? Seja o motivo que for, não pode gostar. Mas a pessoa que não tem amor pela ação, o que está fazendo no mundo? O mundo é ação, gente. Essa bola que a gente vive, né, chamado Terra, está girando, mas girando numa velocidade incrível. E a pessoa que vai parando, vai se assim, parando de trabalhar, é claro que começa a morrer e começa a ficar doente. O que é? Pode notar, né, que todo doente mental é parado. Posso falar? A palavra defunto quer dizer sem função. O que quer dizer? Sem função. Então, É defunto. É a origem etimológica. então, todo mundo é meio defunto. Você é defunto, Tiz? Olha, Você se doutor acha? Kepp, Fala que o senhor é preguiçosão? só está faltando enterrar, mas eu continuo em pé ainda. Todo preguiçoso, né, indivíduo, assim, que não se põe em ação, que não tem ânimo, que não gosta da vida, é meio defunto, né, Cláudio? É, sem função é defunto. Então vamos ver o quadro outra vez. Vamos ver 70% dos inconscientes, o que acontece. Bom, e aí são os intransigentes, aquelas pessoas desagradáveis, né? Chatas, rígidas, intransigentes, tudo critica, censura os outros. O que é o indivíduo intransigente, né, desagradável? É o indivíduo, assim, rabugento, né? Desagradável, não está contente com nada, tem tudo às vezes, começa a se queixar, a pessoa vai fazer análise,
fala, qual é esse mal? É dinheiro, dinheiro, não tenho dinheiro, mas não ganha, não trabalha, não tem provento? Ah, sim, tenho. Então, o que falta? É o dinheiro que falta ou o senhor ou a senhora que quer mais do que tem? A pessoa que não quer viver com o que tem, é claro que fica doente. Olha, isso é muito importante, viu, gente? A questão da ação boa, né? Se a pessoa não tem uma ação, é claro, né? Não é uma ação má, assaltar e roubar, não é isso. É uma ação boa, ajudar. Isso que fala a questão das virtudes, né? Ser bom, ser belo, ser verdadeiro. Eu fiz esse trabalho por isso, né? Se a pessoa não quer ser boa, não quer ser autêntica, não quer ser verdadeira, por exemplo, a beleza, né? A beleza é tão fundamental como a verdade e como a bondade. O bem, o belo e o, vamos dizer, verdadeiro são a essência do bem viver, olha, esses três. Bem, belo e verdadeiro. Então, até a próxima. Tchau. Faculdades trilógicas. No cenário social atual, de forte pressão psicológica, nota-se nas pessoas muita angústia, frustração, insônia e depressão. O estresse causado por essas emoções levam às chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, perturbações psíquicas que se refletem no físico. O que está por trás de tudo isso? Será que tem algo a ver com o que pensamos e as nossas emoções? Será que o que a gente pensa e sente se reflete nos resultados que planejamos para as nossas vidas? O quanto realmente conhecemos de nós mesmos? O verdadeiro autoconhecimento é mais profundo e transformador. Gestão de conflitos, pós-graduação Lato Sensu ou extensão universitária. Aulas online. O conteúdo é baseado na ciência de Norberto Kepp, psicanalista, com mais de 40 livros publicados e mais de meio século dedicando nos estudos e pesquisas que se comprovam nas práticas terapêuticas. Faculdades trilógicas. Nova turma agora em agosto. Matricule-se já. Acesse o site e confira. www.fatri.edu.br